Meu nome é Emily e meu grupo é formado por mim, Emily, Gabriel, Tainara e Júnior. E ficamos responsáveis pelo tema Direito e Justiça. Primeiramente, eu vou estar falando sobre justiça, valor absoluto ou relativo. A ideia de justiça, independentemente de qualquer tomada de posição, traduz uma complexidade de expectativas que tornam difícil a sua conceituação. Reconhecendo a pluralidade de perspectivas em que se desdobra a ideia de justiça, podem-se detectar no curso de História de Pensamento Ocidental inúmeras correntes sobre o justo e o injusto, que se assinalam como habilidades à discussão e à resposta para a pergunta: o que é justiça? Bom, de fato, são inúmeras as tendências acerca de justiça, e entre elas podem-se apontar as seguintes: teoria socrática, teoria sofista, teoria platônica, teoria aristotélica, doutrina cristã, teoria tomista e entre várias outras teorias que existem. No entanto, entre essas todas, ressalta-se o fato de que o pensamento ocidental, e inclusive os ordenamentos jurídicos e as doutrinas jurídicas, sofreram profundas e diretas influências das seguintes ideias. A de Platão advém uma herança a qual a justiça é uma virtude suprema. A de Aristóteles advém uma herança segundo a qual a justiça é uma igualdade ou proporcionalidade. Dos juristas romanos advém uma herança segundo a qual a justiça é uma vontade firme e constante de dar a cada um o seu. Independentemente da assunção de qualquer resposta mais imediata à dimensão filosófica da justiça, deve-se ressaltar o fato de que, inclusive, as tendências mais modernas da teoria jurídica têm dado importância a esta para a vivência das experiências jurídicas, contrapondo-se dessa forma no mero formalismo, decorrente do predomínio da filosofia positivista no seio das ideias jurídicas no século XX. Chegar ao juiz uma ideia justa, esta deve ser a meta de toda atividade jurisdicional. Orientar o juiz nesse empreendimento, esta deve ser a meta da doutrina e da teoria do direito. Nesse sentido, contribui às posições e às ideias de inúmeros pensadores contemporâneos. Meu nome é Júnior de Sena Carneiro, estudante de Direito, primeiro período noturno. Vou apresentar agora o trabalho Filosofia. Neste tipo de preocupação, o positivismo vê na justiça um absurdo a ser combatido, pois a realidade seria metafísica e impossível de ser conceituada. Chaim Perelman ocupa papel central nessa discussão sobre a justiça. Isso porque, além de tratar da questão justiça, trazendo-a novamente para o seio das preocupações jurídicas. Ele vê como saída para o impasse de sua conceituação ou o uso da teoria da argumentação. Ora, Perelman, os conflitos em torno da justiça e de seus possíveis enfoques, que pode ser dirimido ante um método argumentado em que são oferecidas todas as oportunidades para discussão de valores envolvidos, enérgico diálogo e razoabilidade das respostas. Um exemplo, Charles Perelman, em seu ensaio sobre a justiça, não admite que esteja um valor absoluto, mas relativo e impossível. Por ser definida pelo conhecimento, o valor relativo depende da crença de cada um. Então Perelman aponta como saída para o problema a elevação da questão para o nível da prudência do dia, logo e a argumentação. Aí vem a discussão.
racional sobre valores mais ou menos aceitos que constitui o objeto de conhecimento sobre a justiça. Estuda a justiça segundo Perelman e estuda valores relativos que se discutem historicamente, socialmente, culturalmente. Várias acepções variáveis ao sabor das preferências, tendências das culturas, das ideologias, das políticas, devendo ser admitido que o valor absoluto de justiça não é palpável para o homem. Aliás, Platão, mesmo em suas investigações, torna clara verdadeiras natureza da justiça que transcendente e inacessível para os homens. Eu me chamo Tainara e eu vou falar sobre justiça e finalidade do direito. A justiça tem como vários conceitos que variam de pessoa para pessoa. Ocorre que nem sempre o direito vai agir de uma forma, resolver os conflitos de uma maneira em que as pessoas acham que a justiça foi feita. Isso acontece ao longo da nossa história. Pelo menos aqui no Brasil, tornou-se como base para representar a justiça se alguém não é punido de uma forma em que se espera, então isso é considerado como injusto. Isso acontece muito no Brasil, por quê? Porque desde sempre a justiça e as leis nunca foram seguidas de uma forma correta, nunca foram totalmente justas. Isso acontece também porque a sociedade em si ela não segue as leis da forma correta. Então, a justiça, porém, só é realizada se pensada com igualdade. Isso vem do aspecto material da justiça. Ela acontece, ela opera, ela se dá nas relações, ou seja, ela está nas relações humanas e corporifica-se como igualdade, que pode ser aritmética ou geométrica. Mas de qualquer forma, o que se percebe é que o direito e a justiça às vezes andam junto e às vezes não. Isso varia bastante. Mas também o que precisa ser analisado não é somente as leis, quanto ao rigor ou as mudanças da sociedade, mas é necessário também haver uma mudança na própria sociedade, no que se diz respeito ao que se entende como justo, porque isso pode ser uma falha em relação ao erro de muitos. Isso pode prejudicar muitas pessoas, o que as pessoas acham como justo e como justiça. Os que não são punidos podem levar a carga dos outros. As leis podem sofrer alterações, mas diariamente, isso acontece diariamente, as leis são diariamente alteradas, né? Que a gente pode perceber nas leis do Brasil que isso acontece diariamente. Mas isso não resolve o problema da sociedade, né? E isso, a mudança que a gente precisa ter, isso precisa começar na sociedade ou com nós mesmos. Então, é isso. Meu nome é Gabriel Feitosa de Amorim e eu vou concluir o trabalho. Resumidamente, o papel da justiça é fazer com que o direito seja bem exercido e surpreenda as expectativas gerais, mesmo que seja um recurso muito limitado para a maioria das pessoas. Ela é de extrema importância para a prática efetiva da igualdade social. Nesse contexto, o objetivo principal da justiça não é encontrar a solução do problema em si, mas sim o que pode ser levado de aprendizado no encontro da solução. Por fim, pode-se afirmar que o direito é um instrumento para garantir o bom e equilíbrio convívio social. E é aqui que eu me despeço do trabalho.